Oi, pessoas. Eu sou o professor Kleiber e vamos bater um papo sobre a respeito dos anfíbios, né? É, é lógico que quando a gente está pensando nos anfíbios, na classe dos anfíbios, nós na prática estamos pensando em um grupo derivado de toda uma história anterior, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre como é que foi a história evolutiva dos anfíbios, da origem deles e da base dos animais tetrápodes terrestres. Então entra lá no meu canal do YouTube, lá no Quem Vê Cara Não Vê DNA, que tem um vídeo lá específico, só uma videoaula falando exatamente, batendo papo sobre a origem dos anfíbios e a origem também dos grupos de animais tetrápodes, né? Então o que a gente vai ver é que, partindo da ideia de que os grupos tetrápodes derivaram uma série de linhagens, né? Uma dessas linhagens acabou herdando, né, como a gente vai lembrar dentro da discussão evolutiva dos grupos de tetrápodes, características que são características em parte plesiomórficas, ou seja, antigas, né? E parte de algumas apomorfias ou características mais derivadas que favoreceram essas linhagens, esses grupos se desenvolverem fora da água, né? Entretanto, mantiveram ainda uma série de características antigas. Por isso que, na prática, a classe anfíbia é meio que um grupo de peixes fora d'água, né? Que conseguem permanecer por uma série de variações morfofisiológicas, tanto na água quanto na terra, daí o nome anfíbia, né? Anfíbios, vida dupla, ou seja, ambientes duplos, nichos ecológicos, tanto na água quanto na terra, mas que não, mas que representam uma das linhagens que ainda carrega uma série de características ancestrais, né? Então, meio que são peixes, né, como nós já discutimos antes, como vocês já viram antes, né? Ou se quem quiser ver essa aula lá de tetrápodes, são grupos derivados de sarcopterídeos, ou seja, de peixes primitivos, com algumas características que permitiram viver fora da água, né? Assim como os grupos tetrápodes terrestres, né, propriamente ditos, os amnióticos, né, que são os grupos onde a gente vai ver as aves, os mamíferos, os grupos e os répteis de maneira geral, também são, né? Só que com características um pouco mais derivadas, né? Com características que favoreceram ficar tanto na água quanto na terra, né? Então a gente vai ver que esses grupos, né, eles são também grupos de organismos derivados da mesma base dos anfíbios, né? Então, quem são os anfíbios, na prática? O grupo dos anfíbios é representado por três linhagens que foram remanescentes dessa história, né? E que produziram, basicamente, três grupos atuais. O grupo dos anfíbios que nós chamamos de ápodos, né? O grupo dos anfíbios que nós chamamos de urodelos e o ramo dos anfíbios que nós vamos chamar de anuros, né? Que são, do ponto de vista da biologia tradicional, da classificação linneana, as ordens de anfíbios vivos dentro da classe dos anfíbios. Então, lembre-se que as classes se dividem em ordens, né? E as ordens atuais de anfíbios são, na verdade, a representação das próprias linhagens, né? Do ponto de vista cladístico, né? Então, aquela história dos grupos lisanfíbia primitivos derivaram, há milhões de anos, três linhagens, e essas três linhagens representadas atualmente por os três grupos atuais, que do ponto de vista da classificação tradicional nós vamos chamar de as três ordens dos grupos, as três ordens da classe dos anfíbios, né? Que serão representadas na prática por esses três grupos, né? O grupo, os ramos atuais serão chamados de o ramo dos ápodos, que são chamados também de gimnothionos. Quem que seriam? Seriam os animais que a gente vai denominar como as cobras cegas, né? O grupo, que são animais ápodos, né? Por quê? Porque são tetrápodos que evoluíram sem pata. A gente vai ver que dentro da história dos animais tetrápodes, nós temos uma série de grupos que não têm pata, né? Que evoluíram sem pata.
Então, mais uma daquelas coisas de quem vê cara não vê DNA, né? Mais uma daquelas histórias que permitem àqueles que não entendem muito de evolução criar teorias e criar maluquices, né? Então, quer dizer, se evolução é bichinhos transformando para adquirir coisas, significa que esses seres involuíram, né? Se é que existiria essa palavra, ela nem existe. Então, o que seria isso, né? Ah, eles evoluíram para trás, né? Eles perderam as patas. Na verdade, não é isso, né? Para esse grupo, a ausência de patas é uma característica, na verdade, derivada dentro da linhagem, né? Então, muito ao contrário do que se pensa. Então, a gente vai observar que os ápodos, né, serão representados por uma série de grupos de tetrápodos que evoluíram sem patas. O primeiro deles recebe como denominação da própria linhagem o nome ápoda, que pode ser chamado também, eles podem ser chamados também de gimnofionos, né? Que são vulgarmente chamados de cobras cegas, diferentes das cobras de duas cabeças. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso, tá? Então, no ambiente real, muita gente faz confusão. Então, o cara está lá no meio do mato, lá ele encontra lá uma cobra, um outro animal, que é a cobra de duas cabeças, que a gente vai ver que, na verdade, não são anfíbios, eles são répteis, e aí muita gente faz confusão entre esses dois grupos, tá? Então, o grupo anfíbia são as cobras cegas, que são também vulgarmente chamadas de cecílias, né? Tudo bem? São ápodos ou gimnofionos, beleza? E existem dois grupos, que são os grupos com pata, né? Os grupos batráquios, que seriam aquelas linhagens com pata, onde a gente vai ter uma linhagem com quatro patas, ou seja, tetrápodas. São anfíbios tetrápodos, propriamente ditos, com quatro patas bem desenvolvidas, onde um deles tem cauda e o outro não tem. Então, nós vamos ter um grupo, que é o grupo Urodela, que é o grupo dos anfíbios com patas, ou seja, batráquios, que tem pata, porém, eles têm cauda, né? O que você vai falar? Tá, não tem nada de muito especial nisso, haja visto que os cordados todos derivam em embriões, onde você tem quatro, onde você tem como uma das características embrionárias a cauda pós-anal. Não, tudo bem, mas a gente vai ver que tem diferença é na outra linhagem, que é a linhagem que nós vamos chamar de linhagem anura. Quem são os grupos de anfíbios anuros? São batráquios que evoluíram sem cauda, né? Ou seja, a gente vai entender mais para frente que durante o desenvolvimento deles, eles têm a tendência de perder a cauda, né? São os mais comuns, né? Os que a gente vai ver que representam a maior biodiversidade, ou seja, a maior riqueza, na verdade, de espécies de anfíbios, né? E que, para nós, aqui na América do Sul, é quase que representa um sinônimo do que é ser anfíbio, né? Quando a gente pensa em anfíbios, na nossa mente a gente pensa em quem? Em sapos, rãs, perereca, que são representados principalmente pela ordem desses bichinhos aí, que são os anuros, né? Então, quem que nós temos? Nós temos a linhagem que evoluiu até a linhagem que derivou até períodos recentes. Ápoda, as cecílias ou cobras cegas, a linhagem, as duas linhagens batráquias, ou seja, com patas, que são os urodelos, e a linhagem dos grupos sem cauda, que são os grupos anuros. Certo? Certo. Que a gente veria, do ponto de vista, então, da taxonomia tradicional, representado pelas ordens, especificamente a ordem gimnofiona, que é a ordem das cobras cegas, né? Então, a gente vai ver que esses animais, eles são animais de corpo alongado, né? Chamados também de cecílias, e que são muito comuns, né? A gente vai ver que a diversidade deles não é tão grande assim. Hoje, eles são marcados por um pouco menos de 200 espécies descritas, mas estão aí, fazem parte da fauna típica dos animais tetrápodos, especificamente tetrápodos ápodos. Tudo bem? Tudo bem. A outra ordem é a ordem dos urodelos, ou caudados também, caudados justamente por causa da cauda, né? Então, a linhagem urodela é a linhagem, lembre-se que em biologia, uro significa cauda, né? Então, os urodelas são aqueles que têm a estrutura da cauda desenvolvida, né? Muita gente faz bastante confusão, esses animais são chamados de salamandras ou tritões, né? E que para uma criança, por exemplo, aqui no Brasil, na América do Sul, parece meio estranho, né? Que a gente, desde de criança, provável você pegar 10 crianças e perguntar quem já viu uma salamandra ou tritão, excetuantes na televisão
né, ou na internet, pouquíssima gente terá visto uma salamandra, né? Eles até ocorrem na América do Sul, mas uma frequência muito pequena, né? A diversidade deles aqui é muito baixa. E o grupo, que é o grupo Anura, que aí sim nós vamos ter os grandes representantes do que a gente chamaria de anfíbios sul-americanos, que são os Anura. Anura, ura, cauda, ou seja, são aqueles anfíbios sem a cauda, né? Então, basicamente, nós temos três ordens. As ordens dos ápodos, ou gimnofionos, a ordem dos anuros, e a ordem dos urodelos, que são salamandras e tritões, certo? Não podemos esquecer essa diferença aqui entre esses dois grupos. As cobras cegas são anfíbios. Então, a gente percebe, por exemplo, que esses animais eles não são dotados de escamas, né? Assim como os grupos reptilianos são. Eles até têm queratinização no corpo, mas a queratinização é produzida na forma de, como vocês estão vendo aí na foto, de anéis queratinizados que envolvem o corpo do animal, né? E até, de certa forma, eles se sobrepõem, permitindo que o animal possa se locomover bem. Mas esses animais, eles não são répteis. São animais que, em geral, se desenvolvem em ambientes úmidos, principalmente em brejos, em pântanos, né? E inclusive não são assim os queridinhos, né, para os biólogos, né? São animais que eles têm, não quer dizer que não tenham estudos, né? Mas ainda há certas coisas que não foram muito bem discutidas na biologia desse grupo, né? A diversidade deles é bastante bem conhecida, algumas espécies você tem algumas informações de história de vida e a ecologia geral deles bem bonitinha, bem definida, mas ainda tem muita coisa ainda, é um grupo bastante interessante ainda para se desenvolver estudos, né? Só não é muito bem assim, né? Não é fashion, né? Então não é um grupo assim que, como eu costumo dizer para meus alunos, você faria uma camiseta e sairia pela universidade, né, pulando e enaltecendo o projeto Cobra Cega, né? É provável que vendesse menos que uma camiseta de uma onça pintada de um lobo-guará. Mas é um grupo interessante, né? Que ainda é uma área de estudo legal para biólogos mais jovens, né? Agora, é diferente do grupo dos reptilianos, que nós chamamos de... Opa, peraí um pouquinho que ficou um erro aqui, tá? Anfisbênia, na verdade, aquilo ali é com... Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Ou seja, conserto em tempo real, né? Isso, tá? São os grupos que nós vamos chamar de anfisbênias. Quem que são as anfisbênias? São as chamadas cobras de duas cabeças, né? As cobras de duas cabeças são reptilianos. E aí depois, quando a gente for falar sobre os grupos, né, as linhagens reptilianas, aí a gente vai falar da linhagem anfisbênia, tá? Então considere isso aí como se fosse um lagarto, na verdade, ou seja, já é da linhagem tetrápoda propriamente dita, né? Só que é um grupo tetrápodo, também é ápodo, né? Então veja, o nome ápodo, como nome de linhagem, é o nome da linhagem anfíbia, que são as cecílias, as cobras cegas, né? Agora, as cobras de duas cabeças, a gente diz que elas têm um tipo de locomoção ápoda, só que são répteis, são reptilianos. Esses bichos aí eles são lagartos que se desenvolvem com atrofia das patas, né? Como você pode ver, eles são dotados de escamas, né? Inclusive na região da cabeça você tem escamas muito evidentes, muito conspícuas, né? Onde dá para a gente ver escamas muito resistentes. Por isso que esses animais também são fossoriais. Os dois grupos têm como característica serem ápodos e ambos são fossoriais. Só que os gimnofionos, os anfíbios, têm a pele muito menos resistente, a pele deles não permite, por exemplo, que eles se desenvolvam em ambientes muito secos, muito áridos, né? Por isso que a gente vai encontrar a cobra cega, cecílias, em pântanos, em brejos, né? Em lugares lamacentos. E eles são fossoriais, entretanto, eles ficam geralmente em ambiente mais úmido, né? Enquanto que as cobras cegas já conseguem se desenvolver em ambientes áridos, né? E essas placas, né, ósseas no crânio permitem, inclusive, que esses animais consigam realmente furar buracos e se esconder dentro de tocas no chão, né? Por isso que eles são fossoriais, né? O que são fossoriais? São animais que se enterram, que se desenvolvem dentro de tocas, né? Então, ambos os grupos são fossoriais e são de corpo alongado.
Por isso que gera muita confusão, né? Entretanto, as anfisbênias, as cobras de duas cabeças, são animais muito mais ariscos, né, mais bravos, inclusive mordem, né, tem uma dentição bem desenvolvida, né, e por isso que algumas pessoas, inclusive, matam muito no ambiente natural esses bichos, pensando que eles são cobras, né, e são chamados de cobra de duas cabeças. Depois a gente vai ver melhor, porque a cauda é romboide, ou seja, ela é arredondada como uma cabecinha, e eles levantam a cabeça e a cauda, e o oponente, às vezes, né, um predador, pode ser dissuadido a atacar, porque não entende muito bem para que lado fica a cabeça e a cauda. Mas é uma discussão para os répteis, tá? Então, são lagartos sem pata. Lembre-se, quando nós estamos falando de anfíbios, nós estamos falando de cecílias, de cobras cegas, certo? Então, guarde isso aí. Beleza. Os anfíbios têm uma diversidade muito grande, né? É claro que esses números não são exatos, mas censos mais recentes dão uma riqueza, né? uma diversidade que ultrapassa 6.000 espécies, de maneira geral, de anfíbios, né? Pode ter uma diferença num número ou no outro, mas, de maneira geral, são bastante bem representados do ponto de vista da riqueza, né? Então, os anfíbios representam um grande grupo de animais vertebrados, né? São animais que, né, tem em torno de ou em torno de 6.000 espécies na natureza. Dentre essas espécies, a gente vai ver que a distribuição é bastante heterogênea, né? Por isso que a gente tem a impressão de, quando fala anfíbia, você está pensando principalmente em quem? Sapo, rã e perereca, né? E é o que a gente mais vai ver. Por quê? Porque, na prática, o que a gente vai ver é que a diversidade desses bichos ela está distribuída de forma bem desproporcional, né? A gente vai observar que os urodelos, ou caudados, né, que seriam as chamadas salamandras ou tritões, eles são representados por um grupo de espécies que hoje ultrapassa 500 espécies descritas, né? Mas, assim, elas estão distribuídas de forma não cosmopolita, né? A gente tem uma distribuição maior dessas espécies, principalmente no hemisfério norte, né? Até em regiões de mata e tudo, mas em regiões intertropicais, mas menos distribuídas, por exemplo, na região neotropical. Por isso que é menos comum, né, a gente ver salamandras e tritões no Brasil, por exemplo, apesar delas existirem também na região amazônica, por exemplo, em outras regiões, inclusive até mesmo da região neotropical, mas com uma frequência bem menor, né? Boa parte dessas espécies ocorrem principalmente no hemisfério norte. Agora, os gimnofionos têm uma certa distribuição mais geral, apesar deles terem uma diversidade menor, né? Por exemplo, aqui nós temos, né, um número maior de espécies de gimnofionos, mas hoje são descritas um pouco menos de 200 espécies. Esses números aqui podem estar defasados, tá? O importante não é a exatidão dos números, mas é a proporcionalidade deles. Todo ano você tem espécies novas que são detectadas como espécies extintas, espécies que são descritas, né? Mas existem menos de 200 espécies descritas de gimnofionos, que são as cecílias, né? Aqui na fauna brasileira existem algumas dezenas delas, né? E na região centro-oeste, por exemplo, que é a nossa região aqui, né, do Cerrado, existem diversas espécies de gimnofionos, né? Das chamadas cobras cegas ou cecílias, né? Agora, sem sombra de dúvida, a maior quantidade, a maior riqueza, ou seja, o maior número de espécies, vai ocorrer relacionado com a ordem Anura, né? Os anuros, sem sombra de dúvida, são aqueles que representam a grande maioria dos grupos que nós vamos chamar de anfíbia, né? A maior parte das espécies de anfíbios, né? Os anuros são sapos, rãs e pererecas, né? São aqueles que são sem cauda, ou seja, são batráquios que não têm o desenvolvimento da cauda. Na verdade, eles até nascem com cauda, depois ela é perdida ao longo do desenvolvimento, tá? Ao longo da sua ontogenia, né? Aí depois a gente bate um papo sobre isso. O que a gente vai ver é que dessas mais de 5.000 espécies de anuros, né, uma das maiores riquezas de espécies de anuros está na América do Sul, né? Por isso que a anfibiofauna, a gente pode dizer anfibiofauna, assim como a gente pode dizer de anfibiólogo, o biólogo estudioso de anfíbios, né? Existe um termo genérico que é herpetologia, né, que é um termo mais antigo,
que é utilizado principalmente para o estudo de anfíbios e répteis. E ainda é usado, né? Porque por isso que a gente chama de herpetólogos ainda, os biólogos especialistas em anfíbios e répteis. Mas não é errado chamar de anfibiólogos, né? Eu tenho colegas na universidade que são estudiosos de anfíbios e que são anfibiólogos, né? Então, a anfibiofauna da América do Sul, ela é provavelmente a mais rica, né? Concentrada numa única região, né? Existem mais de 2.000 espécies descritas de anfíbios na região neotropical, distribuídas em mais de 140 gêneros, né? E em aproximadamente mais de 15 famílias diferentes de anfíbios, né? Enquanto que no Brasil, hoje, a gente tem um número de quase 1.000 espécies descritas de anfíbios, né? E quase 200 espécies descritas no ambiente do Cerrado, no bioma do Cerrado. Então, é um grupo muito relevante, né? E muito interessante, e muito importante para a biologia, para a zoologia de maneira geral, né? É um grupo muito diversificado, onde é possível testar modelos, né, relacionados com a própria diversificação geográfica desses grupos, né, a biogeografia deles, o estudo da própria ecologia deles. E a gente vai ver que muitos estudos feitos com anfibiologia estão relacionados com o próprio desenvolvimento e o próprio padrão de desenvolvimento, de reprodução dessas espécies, né? Então, é um grupo bastante interessante que nós temos que ter uma certa noção de como é que eles estão distribuídos, certo? Tudo bem? A gente vai ver que, se nós usássemos como referência, né, a nossa biologia aqui, e haverá uma tendência de eu sempre usar, querer chamar atenção para dentro dessa diversidade aí, para a diversidade que está ligada à nossa região, do bioma cerrado, a gente vai ver que nós temos algumas famílias principais, né? É claro que não dá para ninguém ficar especialista em anfíbio estudando só isso, né? Mas nós poderíamos dizer que existem algumas famílias relevantes que estão distribuídas dentro da ordem Anura, né? Por exemplo, a família Bufonidae, que é a família dos anfíbios grandes, que a gente vai diferenciar em sapos, a família Ilidae, que é uma família que representa uma das grandes biodiversidades ou riquezas de anfíbios, que é a família dos anfíbios que nós chamaríamos de pererecas, e a família das rãs, né? Que é a família Leptodactylidae, representada aqui, não quer dizer que é a mais importante família, né? Existem outras famílias de rãs, tais como Microilidae, Ranidae e outras, que são representadas em outros continentes. Mas a gente poderia dizer que aqui no Brasil Central, conhecer a existência pelo menos dessas 3 famílias principais, né? A família Bufonidae, a família Ilidae e a família Leptodactylidae, e dar atenção para a existência da família Dendrobatidae, não especificamente aqui, mas na região amazônica, daria condições de ter uma noção da diversidade, pelo menos básica, desse grupo, né? Ninguém vai ser especialista em anfibiólogo sabendo só isso, mas pelo menos ter uma noção da existência dessas famílias, nós já teríamos uma noção assim da diversidade dos grupos principais de anfíbios, né? Especificamente anuros, né? E isso chamaria atenção para um ponto, né? A gente fica, sapo, rã e perereca, né? Por que é isso, né? Como é que a gente tem isso, né? É interessante observar que no inglês a gente tem frog e toad, né? A gente tem sapos e rãs. A gente não tem uma terminologia que eu brinco muito com os alunos dizendo assim, um americano não tem perereco, né? De onde viria isso, né? De onde que vem esse nome? Na verdade, perereca é um nome que é derivado de uma terminologia muito mais indígena, né? E a gente tem que esses grupos, por que a gente tem isso, né? E um norte-americano, por exemplo, não tem um nome, não teria esse nome, né? De onde viria isso? A gente teve até que, os biólogos brasileiros tiveram até que criar uma terminologia nova, né? Tree frog, que seria sapinhos das árvores, né? Para que para a gente denominar o que seria isso que a gente chamaria aqui de perereca, né? Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco que são, na verdade, pequenas rãs, né? Então, a gente teria que ter uma noção entre o que é sapo e o que é rã. Pererecas são tipos de pequenas rãs, com uma peculiaridade. Agora, o que diferenciaria, então, né? Porque tudo é anuro, todos são anfíbios sem cauda, né? Mas
Mas eu estou dizendo que tem, por exemplo, a família Bufonidae é a família bastante representativa de sapos, né? A família Ilidae é bastante representativa de pererecas, é um tipo de rã, mas que eu chamo de perereca, mas como que é isso? E a família Leptodactylidae é uma grande representativa aqui no bioma do Cerrado, por exemplo, das rãs. E como é que é isso? Como é que a gente diferencia um do outro, né? É só uma denominação vulgar? A priori sim, porque todos são, na verdade, anfíbios. Mas eles têm algumas peculiaridades relacionadas tanto com o habitat deles, né, quanto com o habitat que eles ocupam, quanto com a própria estrutura mesmo morfisiológica, né? Então, quando a gente fala, as pessoas falam que tem medo de sapo, eu tenho medo dos sapos, ou então que eu odeio os sapos, né? A gente vai ver que a família Bufonidae, principalmente, ela é representada por animais que, por que os sapos parecem ser mais feios, né? A gente tem essa impressão, né? Que os sapos, eles são muito feios. E por que a gente diria que eles são feios? Porque, na verdade, o aspecto deles é mais ressecado. A gente chamaria de sapos aqueles anfíbios com uma distribuição mais terrestre do que aquática, que tem um conjunto de características que favoreceu esses grupos se desenvolverem ou se distribuírem mais fora da água. Eles sempre terão que voltar na água, mas eles podem sobreviver mais fora da água do que do que próximo da água, né? A pele deles é mais áspera, ela é dotada de uma quantidade maior de verrugas de queratina, né? Enquanto que a gente vai ver que as rãs vão apresentar a pele mais úmida e menos coberta por verrugas, né, de queratina, né? Por isso que a gente tem essa impressão de que os sapos eles são mais feios, né? Então, professor, eu odeio sapo, porque sapo é feio demais. E outras pessoas odeiam os sapos, porque os sapos eles são muito perigosos, eles são malévolos e eles jogam leite. E aí, tudo quanto é tipo de mito você vai ouvir a respeito disso. Então, primeiro a gente tem que desmistificar isso, né? Mas meu avô, meu tio, meu pai. As pessoas sempre falam, mas se você perguntar para alguma delas se elas realmente viram isso, raramente vai encontrar alguém que vai falar que viu, né? Um sapo que esguichou. É claro que se você espremer um sapo, você vai conseguir expelir qualquer substância dele. Assim como se eu espremer seu olho, eu vou expelir o líquido, o humor aquoso do seu olho. Mas se você observar bem nessas fotos aqui, vocês vão ver que os sapos são anfíbios que têm a pele realmente mais... Ela é dotada ela é mais queratinizada, justamente o que favorece esses animais sobreviverem mais tempo expostos, né? Eles ficam expostos, eles sofrem menos com a exposição ao ambiente aéreo, né? Eles suportam a radiação e tal, e mais do que as rãs. Por isso que esses animais, os chamados sapos, podem ser encontrados longe da água, né? Eu vi um sapo dentro da cidade, andando lá na praça da cidade. É possível? Claro que é, a gente sempre vê, né? A gente conversa com as pessoas que moram principalmente em cidades, não em grandes centros, né? Mas próximos de áreas, por exemplo, arborizadas, próximos de matas, e a gente vai ver que é possível encontrar sapos dentro de casa, né? Inclusive, o YouTube está lotado de vídeos de pessoas que criam esses animais como animais de estimação, né? É claro que aqui, se a gente pegar espécies para criar, nós vamos estar infringindo uma lei ambiental. Mas você pode, em pet shops, comprar espécies de anuros, de sapos, né? Para criar como pet. É possível você comprar. Você tem casos de pessoas que dormem com o sapo na cama, né? Alguém vai achar que é nojento e tudo, mas na verdade não é, né? Esses animais, muito ao contrário do que a gente pensa, se a gente tirar esse folclore todo criado contra eles, né? Que eles esguicham, que eles jogam leite, etc. Se você observar bem, você não está vendo mangueirinha em lugar nenhum, você não está vendo pistolinha em lugar nenhum, você não está vendo nada, né? Nenhuma mira laser para jogar leite, jogar veneno na cara de ninguém. O que você está vendo, e que é o que diferencia, na verdade, os animais que nós chamaríamos de sapos, é que eles realmente têm defesa química, né? E os sapos da família Bufonidae, por exemplo, eles têm defesa química na forma de uma substância latescente, que é um coquetel proteico, que esse coquetel, na verdade, favorece o quê? A produção de uma substância que ela é irritante, ela é bastante urticante, né? Ela é letal? Não, ela não é letal, mas se um animal, por exemplo, lambe e sente aquilo nas mucosas,
pode arder, pode irritar bastante. Então, isso acaba sendo usado como uma forma de defesa, né? E ela é usada de que maneira? O que você está olhando aqui são duas glândulas que ocorrem atrás da cabeça, atrás dos olhos. Essas glândulas são chamadas de glândulas paratoides. Essas glândulas, elas são glândulas que são utilizadas como forma de mecanismo de defesa. Então, na verdade, eles têm veneno, sim. Claro que tem veneno, mas não é como as pessoas falam, né? Então, o que você está vendo aí é que existem poros. Esses poros, eles terminam eles são, na verdade, as pontinhas de canais que dão em regiões subcutâneas, onde você tem glândulas, são as chamadas glândulas de veneno. E quando esses animais são muito irritados, a própria compressão feita pela musculatura na base dessas glândulas faz com que os canudinhos se encham dessa substância latescente. E ela escorre pelo dorso do animal. Então, quando um canídeo, um outro animal, um oponente tenta pegar esse bicho, ele fica tão irritado que ele pode, de tal maneira, comprimir tanto que essas glândulas expelem o leite, né? O chamado, entre aspas, leite. Esse, na verdade, é um coquetel, né? Esse coquetel é dotado principalmente de alcaloides, dentre outros compostos, e ele, especificamente nos sapos, não tem um grau de letalidade muito alto, né? Então, se eu pegar, por exemplo, isso aí, não, é claro que ele vai variar bastante de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são muito alérgicas, né? E se tocarem, por exemplo, em substâncias alergênicas, podem desenvolver uma reação. Agora, na maioria das pessoas que não têm graus altos de alergia, nada, você lava depois e tudo bem, né? Agora, é claro que você tem histórias de o meu cachorro mordeu num sapo e morreu. Mas é claro que se um cão morder num sapo e mastigar uma glândula dessa inteira, o volume de toxina pode ser grande. E aí sim eu posso ter, na verdade, uma reação alérgica muito forte, que pode levar, inclusive, ao óbito de um animal pequeno. Mas, em geral, não, né? Então, e outra, esses animais, para produzir esse coquetel, um coquetel proteico, ele é muito caro de ser produzido. Esses bichos não ficam jogando fora proteína. Ninguém joga proteína fora, a não ser que haja uma vantagem muito grande para um desperdício de proteína muito grande, né? Então, eles vão usar muito raramente isso. Teoricamente, se nós pegássemos esses animais, eles seriam... A gente conseguiria pegar esses bichos sem muitos problemas, né? Eles não vão expelir o leite, o veneno, assim. Eles são até bastante dóceis, né? Por isso que boa parte do que as pessoas têm em relação aos sapos é um preconceito muito grande, né? Por quê? Porque existem histórias de sapos que, né? Quem já não ouviu uma história de uma receita de bruxa que não usa um composto com sapo, tá? Então, na verdade, são animais que a gente chama, são anuros, que a gente chamaria de sapos, porque eles têm o quê? Eles têm adaptações mais terrestres que aquáticas, né? As membranas interdigitais nas patas posteriores são até menos evidentes, ou seja, porque eles estão muito menos adaptados na água, eles foram selecionados menos na água, né? Mas eles são bastante eficientes fora da água. A gente vai ver que eles conseguem permanecer períodos fora da água e eles têm basicamente defesa química. Então, os sapos têm a pele mais creatinizada, eles têm maior possibilidade de viver fora da água, e eles, via de regra, têm defesa química. A família Bufonidae, que é desses bichos que você está vendo aqui, os bufos, é uma das famílias representativas de animais que nós chamaríamos de sapos, e que tem, bem evidentemente, as glândulas paratoides para defesa química. Belezinha? Tá? Como exemplo disso, vou colocar para vocês aí um fragmentozinho que mostra um pouco da diversidade dos anuros e que mostra um pouco de como é que a gente poderia se relacionar de perto com esses animais, com os sapos, por exemplo, sem muito problema, tá? Depois a gente volta com o nosso bate-papo sobre as rãs, tá? Pessoal, eu estou aqui agora com um bufonídeo, que é o sapo cururu. Esse animal aqui é um indivíduo da espécie Rhinella schneideri, e eu sei disso porque eu estou observando aqui, como vocês podem ver, a crista cranial
que é essa região mais dura aqui em cima da cabeça, em torno dos olhos. E, além disso, eu também estou identificando as glândulas paratoides, que estão localizadas acima do tímpano. E é possível observar também as verrugas, no caso, os tubérculos, ao longo do corpo deste animal. É possível observar aqui nos membros posteriores, nas patas traseiras, a glândula paraquinêmica, que se encontra aqui nessa parte do membro, que é a região da tíbia. Agora nós vamos percorrer aqui a margem da lagoa e as espécies que eu estou encontrando, eu vou estar colocando aqui no vídeo umas imagens delas e também a característica de cada uma. Então, essa espécie que vocês podem estar escutando agora, essa espécie... Então, pessoas, vocês viram isso aí? Alguém poderia pegar tranquilamente um anuro bufonídeo, e não quer dizer que ele vai liberar o leite, nem nada, não. São animais bastante dóceis, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? As pessoas, em geral, têm um certo medo asco dos anfíbios porque não conhecem. A partir do momento que elas passam a conhecer melhor esses animais, a gente passa a achar esses animais, na verdade, extremamente simpáticos, e aí a gente passa a ter uma outra visão a respeito deles, tá? A probabilidade de você causar mal para um animal desse é muito maior do que dele causar qualquer mal para você, certo? Então é o seguinte, lembre disso. Falamos de sapos, estamos falando de animais que têm defesa química, adaptação mais terrestre que aquática. Tudo bem? Nós estamos falando aqui, para nós, no bioma do Cerrado, uma das famílias que representa muito bem esse grupo é a família Bufonidae. Certo, pessoas? Legal?